Tá ao vivo, vai. Não entrou ninguém ainda não. Não entrou ninguém ainda não. Oi, Debinha, Samuel, Priscila, sejam bem-vindos. Tá vendo aí já? Tô. Olá, Samuel, seja bem-vindo, meu amigo. Vamos acessando, gente. A gente vai começar a nossa live hoje. É um assunto que é complexo e simples ao mesmo tempo. Mas, Debinha, Ana, como é que tá o áudio? Como é que tá a imagem? William, sejam bem-vindos. William, meu Priscila, saxofonista. Priscila, seja bem-vinda, minha irmã. Marcelo, Edgar. Edgar, Aninha, Tá bom o áudio, gente? Tá bom a imagem? Como é que tá? Natasha. Mateuzinho. Tá Um bom? luxo. Estamos com um tripé novo porque esquecemos o tripé na igreja, Aninha. E fomos procurar o tripé a 10 minutos de começar a live. Aí estamos com um tripé de mesa. Mas tá tudo funcionando bem aqui. Obrigada, filha. Amém. Tá bom, obrigada, William. Vamos lá, gente, vão acessando, compartilhando. A Luan entrou também, Tainá. Olha os jovens entrando em peso, graças a Deus. É muito bom ver os nossos jovens acessando as lives, acessando os cultos. Queridos, hoje vai ser uma breve palavra. É impossível não entrar em um estudo, porque esse tema é muito, tem várias vertentes, vários pensamentos. Então, por mais que eu tente ficar apenas no campo da pregação, mas eu vou ter que entrar um pouquinho no estudo sobre esse tema, tá bom? Mas, Fernando, paz, meu amigo Hilton, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, queridos. Temos 13 pessoas online, 12. Vai ter número para começar, pastor? Quando derem 20, né? Quando derem 20, a gente vai permanecer com essa live gravada no IGTV ou vai ser só para quem estiver online agora? Não, pode permanecer. Tá bom, então a gente vai salvar. É. Pablo, boa noite, Pablo. Paz, Fernando. Pablo, o dono das lojas americanas. Paz, Pablo, tudo bom, meu amigo? Bom, queridos, 14 pessoas. Vamos lá, faltam 6 aí pra gente começar a nossa live. Então eu vou começar com o número aí que está realmente. Eu não vou me alongar no tema, porque se eu for puxar a corda desse tema, a gente vai ficar aqui a noite inteira, porque é um tema, repito, complexo e simples. Deveria ser mais simples esse tema, mas o homem, ele sempre leva para os polos, né? Ou o polo de não exercer dom algum, ou o polo de exacerbar e exercer muito mais, extrapolando verdadeiramente o que a palavra de Deus diz quanto aos dons. Então, temos 15 pessoas. Vamos lá, gente, eu vou segurar só mais um pouquinho e depois eu começo, tá? Compartilha aí bastante. Hoje creio que vai ser um pouco mais curto, não temos testemunho, nós vamos estar meditando aqui juntos realmente sobre a palavra e vamos ler as escrituras. O importante é nós termos esse momento de comunhão com a igreja e tenho certeza que vão ser aqui uns 30 minutos abençoados, 30, 40 minutos abençoados, tá bom? Bom, queridos, eu não vou... Bom, vamos começar? Vamos começar? Dani, seja bem-vinda, minha irmã. Carmosita também, acessando. Saudade de todos, meus amados irmãos, obreiros, diáconos
irmãos em Cristo, amigos. Muito bom tê-los aqui nesta noite, ok? Lembrando que amanhã temos culto às 19h30. Vamos lá, vamos começar. Já temos 17 pessoas. Depois as pessoas vão entrando. Eu vou pedir a gentileza, por favor, para alguém me acompanhar. E quando eu for falando os versículos, nós iremos lendo juntos, tá bom? Mateus capítulo 22, versículo 29. Ok? Para a gente, como introdução a essa temática sobre dons. Falamos um pouquinho quinta-feira passada sobre dons, mais uma introdução. Eu vou ficar ainda no campo da introdução e depois, conforme for, eu entrarei falando sobre pelo menos os 9 dons de 1 Coríntios capítulo 12, os dons espirituais. Existem várias divisões, várias nomenclaturas para esses dons, né? Então, se você for pegar em cada livro de teologia, você vai encontrar várias divisões, né? Várias divisões de grupos. Alguns dividem três grupos de 3 dons, formando 9 de 1 Coríntios capítulo 12. Existem os dons ministeriais de Romanos 12. 1 Coríntios capítulo 12 fala também de outros dons de serviço. Bom, eu quero antes falar de alguns livros aqui que eu acho interessante, porque nós protestantes temos a Nova Vida, ela segue uma linha teológica arminiana, né? Então, os livros de teologia que seguem essa linha de Armínio são pouquíssimos livros de teologia. Então, ao contrário da linha calvinista, que existem vários livros de teologias muito bons também. Bom, eu queria destacar esse livro aqui, Conhecendo as Escrituras, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Meyer Billman. Mostra mais na frente, isso. Tá? Esse livro aqui é um livro básico. Levanta cá um pouquinho. Isso. É um livro bem muito básico, mas também muito esclarecedor. Ele não fica trazendo vários pensadores que muitos pensam, aqueles livros grossos, né? Ele é mais fininho e ele consegue também trazer um entendimento bacana sobre as Escrituras. Outro livro de teologia sistemática, na verdade, esses dois são os únicos ótimo. Livros de teologia sistemática da linha arminiana. Então nós temos um material muito escasso, mas está aqui a teologia sistemática do Stanley. Ok? Então, existem vários recursos, mas na linha arminiana realmente são poucos. E, bom, vamos dar uma lida nas Escrituras. Mateus 22, versículo 29, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vamos orar? Deus amado, nós o louvamos e o bendizemos. Senhor, obrigado por mais um dia, mais uma noite, mais uma live. Coloca a minha vida, a vida da minha família, a vida de todos aqueles que nos acompanham agora e nos acompanharão depois. Deus, que possam ser tocados, esclarecidos. Deus, tu não queres o teu povo ignorante, tu não queres o teu povo com ausência de conhecimento, porque o povo perece porque falta conhecimento, e conhecereis a verdade vos libertará. Então nos leva ao conhecimento mais próximo de ti em relação aos dons. Existem tantas vertentes, Senhor, mas nós queremos nos debruçar sobre as tuas Escrituras, lermos as tuas Escrituras, meditarmos sobre ela e chegarmos à conclusão que tu irás nos dar nesta noite. Deus, fala conosco, precisamos de ti, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Então esse versículo 29 é interessante, que Jesus contrapõe aos saduceus, dizendo: olha, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, trazendo isso para as nossas vidas, nós erramos quando não zelamos pelas Escrituras e nem pelo poder de Deus. Então, nós sabemos que algumas igrejas, algumas denominações zelam muito pelas Escrituras e acabam deixando os dons de lado. Outras priorizam os dons
os dons espirituais em detrimento das Escrituras. Então as duas estão errando. Precisa haver um equilíbrio, ok? Escritura e dons sendo exercidos com muito zelo. A palavra é zelo e com conhecimento. Tá bom, queridos? Então vocês veem algumas denominações que são conhecidas por muitos movimentos espirituais, os neopentecostais, né, que tomaram esse nome, trazendo ainda um Pentecoste novo. Então a Igreja Nova Vida é uma igreja pentecostal, mas ela segue uma ordem, ela segue um conhecimento quanto aos dons. É sobre isso que nós queremos trazer nesta noite, sair um pouco da ignorância em relação aos dons e entendermos melhor o que de fato Cristo quer para a sua igreja em relação aos dons espirituais, ok? Deixa eu dar um toquinho aqui no computador, saiu aqui da tela. Bom, vamos lá. Abram as vossas Bíblias, por favor, em João, capítulo 20, versículo 21. João, capítulo 20, 21. Todos acharam, amém? Quem achou, diga amém aí. Ô, glória. João 20, 21. É interessante esse versículo. Eu peguei para que nós possamos ter um entendimento bem precoce sobre o estudo que nós iremos entrar. Bem prévio, melhor dizendo. Tá bom? Antes eu quero abrir um parênteses. Gálatas capítulo 5 vai descrever sobre os frutos, o fruto do Espírito, tá bom? O fruto do Espírito é amor, benignidade, bondade. Em contraponto, eu quero fazer esse contraponto do fruto do Espírito, com suas várias facetas, com os dons do Espírito, ok? O mais importante, obviamente, como a Bíblia diz, é o amor. O amor não é dom, amor é fruto. Fruto é aquilo que eu apresento, fruto é caráter, tá bom? Então, de nada adianta dons se não houver frutos, tá? Então, fruto do Espírito, com todas as suas facetas, é isso que nós exercemos, apresentamos para Deus. E os dons é aquilo que Deus derrama sobre as nossas vidas, para exercermos os nossos ministérios, para a edificação da igreja, tá? Mas João, capítulo 20, versículo 21, diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Esse texto é importante, queridos, porque Jesus veio a esta terra, a este mundo, como homem e como Deus. Mas nós sabemos de Filipenses 2,5 que ele se esvaziou. Esvaziar no grego quer dizer kenosis, que quer dizer deixar a sua deidade. Então Jesus venceu como homem. O Espírito Santo conduziu Jesus nesta terra. Foi assim na sua concepção. Então o Espírito Santo envolve Maria e o ente que foi gerado ali, ente do Espírito Santo veio sobre ela. O Espírito Santo leva Jesus ao deserto. Jesus crescia na graça e no poder de Deus, no poder do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo conduziu Jesus, o homem Jesus, assim como nos conduz hoje. Só que Espírito Santo dentro de nós nos conduz, nos dirigindo em todas as coisas. Então Jesus, como homem, ele foi dirigido, ok? Importante você entender isso. E Jesus diz no versículo 20, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então Jesus estava enviando os discípulos. E ele diz: recebei o Espírito Santo. Eu preciso entender o que é esse receber o Espírito Santo. Até porque o Paráclitos de João 14, o Espírito Santo, ele é o outro Consolador. Ou seja, o que é um outro Consolador? É o Consolador que substituiria Jesus. Ok? Então é um outro Consolador. Esse outro Consolador só viria quando Jesus fosse assunto aos céus. Então, quando a gente lê esse versículo aqui, muita confusão existe no meio teológico.
principalmente porque Jesus, apesar de estar ressurreto aqui, ainda não estava sentado à destra do Pai. Ou seja, o Espírito Santo ainda não havia descido. A pessoa do Espírito Santo, que hoje habita em mim, em cada um de nós, não havia descido ainda. O Jesus ainda estava lá. Somente após a ascensão de Jesus que o Espírito Santo desceria. Isso acontece aonde? Quando? Em Pentecostes, que acontece não apenas a habitação. Existem 3 tipos de batismo, né? O batismo nas águas, o batismo no corpo de Cristo, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo habita em você, e o batismo no Espírito Santo, tá ok? Então em Pentecostes há esse batismo no corpo, Espírito Santo habitando em nós, e ainda há o batismo de poder, que é o Espírito Santo. Então tudo acontece ali, tá ok? Então quando eu leio esse versículo, recebei o Espírito Santo, muitos entendem aqui que é um tom profético, é um tom é um simbolismo de envio. Assim como o Pai, Jesus falando, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Receber o Espírito Santo, ou seja, seja conduzido pelo Espírito Santo. Tá ok? Dá para entender isso? Porque quando eu leio esse versículo, muitos entendem que os discípulos aqui, o Espírito Santo veio e fez morada sobre eles. Não. Morada é só quando o Paráclitos vem, é só quando Jesus é assunto aos céus. É o outro Consolador, é o que substitui Jesus. Então esse receber Espírito é mais uma capacitação, mais um encorajamento. Tá bom, queridos? Então agora eu vou passar lá pro texto áureo do nosso estudo. Vamos lá, Atos 1 rapidamente. Atos 1, versículo 8. Vamos lá em Atos 1, versículo 8. Amém? Tá todo mundo entendendo, gente? Atos 1, versículo 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então esse receber poder, né? Poder no grego aí quer dizer dínamos, então onde vem a palavra dinamite, então poder. Então esse poder, ele veio realmente, logo depois, Atos 1, aí o versículo 9 e 10, depois você lê, Jesus já assunto aos céus. Estamos aí mais ou menos com 40 dias Jesus já havia morto, ressuscitado. Estamos chegando em Pentecostes, que é 50 dias após a Páscoa. Então Jesus já assunto aos céus, faltam 10 dias para o Pentecostes, ok? E no Pentecostes acontece tudo que nós já sabemos, há o revestimento de poder e há também a morada, o batismo no corpo de Cristo, que é o Espírito Santo habitando em nós, ok? Então ocorre, e além do poder, além das línguas aqui que nós falamos, a diferença em glossolalia, que são as línguas estranhas, e xenoglossia, que são os idiomas. Foi o que aconteceu aqui em Atos, né? Cada um estava entendendo que o outro estava falando no seu próprio idioma. É a única vez na Bíblia que isso vai acontecer. Então, em momento algum mais na Bíblia, você vai encontrar essa xenoglossia. Amém? A glossolalia você vai encontrar várias vezes, as línguas estranhas. Mas o entender no seu próprio idioma, jamais, pelo menos nas Escrituras, não houve outro fato assim, tá bom? Dê um pulo aí na sua Bíblia, agora vamos lá para 1 Coríntios capítulo 12, que é o texto no qual nós queremos realmente meditar, e falamos um pouquinho sobre ele quinta-feira, ok? Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, que foi o texto que eu li quinta-feira. Eu quero falar rapidinho sobre ele. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Todos acharam, amém? Diz assim o versículo 12: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então eu falei bastante quinta-feira sobre isso. Então o importante, nas nossas orações, quem deseja receber dons, eu desejo, eu tenho certeza que você também, né? Então tem que haver um desejo pelos dons espirituais, um procurar progredir, porque quando eu desejo os dons, eu progrido.
O crente pode progredir em Deus. O crente progride em Deus, espiritualmente falando. Muitas vezes nossas orações são baseadas em pedidos terrenos e pouco pedimos coisas espirituais, dons espirituais. E aqui a Bíblia diz que eu tenho que desejar os dons, procurar e progredir para quê? Para a edificação da igreja, para a igreja crescer como corpo, né? Então, os dons são dados porque eu estou buscando, eu desejo, eu sei que ao desejar, ao receber, eu progrido espiritualmente e com isso eu edifico a igreja. Então, meu foco é que o meu irmão seja abençoado através de mim, ok? Às vezes você vai para a igreja, porque vai o irmão do reteté, o irmão que entrega a profecia, o irmão... Por que não você? Por que eu não eu? Por que não todos nós? Por que nós não buscamos também esses dons? E eu quero colocar aqui abrir um parênteses, muitas vezes, por causa dos erros que a gente encontra em alguns lugares realmente, em relação aos dons, e às vezes por nos acharmos incapazes, porque dom é algo muito complicado. Eu vou tentar trazer aqui uma simplicidade sobre os dons, ok? Paulo fala de uma forma muito simples em relação aos dons. E Timóteo, por exemplo, quando Paulo fala a Timóteo que não deu a ele espírito de covardia, de medo, porque, queridos, assim, você falar em nome de Deus é muito complicado. Você entregar uma palavra, olha, Deus está me mostrando, Deus está falando isso e isso, é muita responsabilidade. O medo de errar, o zelo, né? Então, mas Deus quer quebrar isso em nós. Deus quer que nós desejemos realmente receber esses dons, progredir, e é para edificação da igreja. Tá bom? Dê um pulinho agora no capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz, Paulo diz à igreja: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, eu quero falar um pouco sobre falta de conhecimento em relação aos dons, ignorância. Lembre-se que Paulo está falando com uma igreja em Corinto, uma igreja que tinha todos os dons, ok? Uma igreja que tinha todos os dons. Então a ignorância não era em relação a buscar os dons, mas a ignorância no sentido de como exercer os dons. Como exercer os dons. Então, vamos ver o primeiro ponto aí de ignorância dessa igreja em Corinto. Vamos lá para o capítulo 14, 27. 1 Coríntios, capítulo 14. Vamos partir do versículo 26, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Esse é um texto que requer assim muito zelo na leitura, tá bom? Muito discernimento. Versículo 26 diz assim: que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. Então Paulo está falando da igreja que se reunia, e um trazia salmo, outro trazia doutrina, outro trazia revelação, e tudo isso para edificação. Se não trouxer edificação, não serve, está errado, ok? Aí o versículo 27 diz: no caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Então olha o que Paulo está falando. É claro que a gente não sabe aqui o contexto da igreja, o tamanho, quantas pessoas. Então 2 e 3 aqui poderia ser um número elevado ou não. É relativo isso, tá bom? A quantidade. Mas o que Paulo está combatendo é confusão. Paulo não quer que tenha confusão na igreja. Então ele fala, olha, se alguém falar em outra língua, que seja no máximo 2 ou 3, isto sucessivamente, e haja quem interprete. Ou seja, Paulo, ele ensina a igreja, tá, que para falar em línguas tem que ter alguém interpretando.
Paulo, ele deixa bem claro isso, o texto é claro. Olha, vai falar em língua, tudo bem. Alguém interpreta aí? Se não, olha que diz versículo 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Olha como Paulo está organizando a igreja. A ignorância da igreja era nesse sentido, ok? De não ter organização. Era um falatório, era uma perturbação, era pessoas gritando para um lado, para o outro. Parecia uma loucura, né? E nós não sabemos a quantidade da membresia ali, mas Paulo estava combatendo a confusão. Tá bom? Não dava para entender nada. Então ele fala, olha, se não houver algum intérprete, por favor, fique calado, fale consigo mesmo. Até porque quem fala em línguas edifica a si próprio. A si próprio. E Paulo estava pensando na edificação da igreja. E para a igreja, como o corpo toda seja edificada, tem que ter alguém que tenha um dom de interpretação de línguas, que ao interpretar vai traduzir e vai entregar para a igreja, e a igreja vai ser edificada. Versículo 29. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, e outros julguem. Olha a preocupação de Paulo. Era uma igreja muito complicada, né? Então Paulo estava realmente policiando os profetas, estava controlando os profetas. Tinha algumas pessoas que julgavam as profecias que eram feitas. Por que isso, queridos? Poderiam acontecer profecias que não procediam de Deus? Claro. Poderiam haver interpretações de línguas que não procediam de Deus? Também. A grande questão é nós meditarmos sobre o que é maligno e o que não é. Tá? Porque é uma linha muito tênue entre você entregar alguma coisa que Deus falou contigo e algo que pode ser seu. É muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, nesse texto aqui, ele traz alguns aprendizados que vão ser importantes para nós nesta noite. Tá bom? Então, há quem julgue, se havia pessoas julgando os profetas, é porque ocorriam erros. Tá? E a questão não está nem na questão dos erros, porque os erros acontecem. Vocês vão ver isso. Ok? Olha o que diz a Bíblia no versículo 30. Se, porém, vier revelação a outrem, que esteja sentado, cale-se o primeiro. Ou seja, uma sequência, né? 31. Porque todos podereis... Olha que interessante. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Olha que interessante. Todos poderão profetizar, para aprenderem. Era um aprendizado. Você, quando busca os dons, você está desejoso em receber os dons, você está buscando isso, é uma aprendizagem, é um aprendizado. Você aprende. Ou seja, em todo aprendizado há acertos e há erros. Eu nunca vou me esquecer de um testemunho do pastor que eu vi um dia desses, e eu tenho uma consideração muito grande em relação a ele, quanto ao conhecimento, e é um pastor que eu sigo realmente, que eu ouço, que eu acompanho. E ele falou claramente, olha, às vezes as pessoas criam uma alegoria muito grande para Deus falar. Eis que eu te digo, Deus está falando contigo, e ele muda até a voz, né? Então, quando você tem certeza da sua salvação, fazendo uma pergunta para você, você tem certeza da sua salvação? Sim, eu creio que sim, né? Quem te garante isso? Jesus, pastor. Mas, assim, Jesus já apareceu para você? Falou que você é salvo? Não. Entregou um certificado de salvação para você? Você tem isso? Não. Então, quem te garante que você é salvo? Fé minha, fé individual minha, certeza minha interior. Mas Deus falou com você? Não, eu tenho certeza no meu íntimo.
no meu íntimo, no âmago do meu ser, eu tenho certeza que eu sou salvo. Como Deus fala conosco, queridos? Eu, na minha vida, caminhada toda com Deus, só uma vez eu ouvi realmente audível a voz de Deus. De outras formas, que são a maioria das vezes que Deus fala comigo, eu sinto. Podem dar o nome disso de intuição. Eu tenho aquela certeza, e é algo que não dá para segurar. Não dá para segurar. Então é uma certeza que Deus coloca no seu coração. Onde você olha para alguém, Deus o mostra, Deus fala, e você vai lá e entrega. Ok? Então é essa certeza. Assim como a salvação, ninguém apareceu para mim, mas eu tenho certeza que Deus falou comigo também. E é interessante que às vezes criamos alegorias. Eis que te digo, meu servo, Deus, terra, mar, céu, Marte, lua. Ou seja, são colocações que às vezes colocam uma roupagem de uma espiritualidade que podem estar sendo trazidas com o temor de estar errando, tá bom? O temor de estar errando. Nada contra os que se colocam desta forma, se a palavra entregue for a palavra de Deus, tá ok? Mas não coloque isso como regra, porque é complicado ela ser colocada como regra, tá ok? Mas o certo é que seja simples. E esse pastor falando assim, quando Deus falou uma coisa muito clara com ele em relação a uma pessoa, e ele foi abordar essa pessoa e ele começa a fazer algumas perguntas para ela. Olha, vem cá, tá tudo bem na tua casa? Não. Você brigou com teu pai? Assim, estou dando alguns exemplos, né? E a pessoa começou a falar, foi. E aí ele começou a se encorajar, e aí ele começou a entregar tudo que Deus falou, porque foi aos poucos que aquilo ali foi trazendo. E aí ele falou assim, poxa, porque se eu falo assim, e se o rapaz falou, não, minha casa está tudo bem. Ele falou, opa, acabou, errei, não era de Deus. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque é simples, eu tenho que exercitar. É um aprendizado. Eu não posso endurecer o meu coração. É uma conversa simples. Se Deus falou algo no meu coração, eu vou até a pessoa e não preciso falar, Deus está falando, eu posso conversar com ela. Como está a sua casa, como está isso, aquilo, e a partir daí, eu estou entregando aquilo que Deus colocou no meu coração. Todos estão entendendo? Então, às vezes, criamos uma alegoria muito forte e as pessoas ficam até receosas de falar que não é de Deus aquilo, né? Porque elas ficam com como é que eu vou falar que aquilo que foi entregue a mim não procede? Então, por que criaram uma alegoria muito grande? Mas a Bíblia diz aqui, porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Então é um aprendizado, queridos. Eu não posso me fechar sobre aquilo que Deus pode ter colocado no meu coração, ou outra coisa é do meu pensamento, e eu começo a conversar com a pessoa e vejo que não é de Deus, e eu me fecho para nunca mais estar aberto para Deus falar comigo. Então, isso que eu quero colocar bem claro, essa ignorância que Paulo está tratando na igreja em relação à ordem. Pastor, então agora não pode mais falar em línguas na igreja se não tiver alguém que possa interpretar. Eu quero contextualizar aqui, tá bom? Não sei o número de pessoas na igreja, não sei como era esta igreja, eu sei que era uma igreja muito complicada, mas de qualquer forma, você vê pela imagem da Nova Vida, apesar de ser uma igreja pentecostal, não é uma igreja de confusão, não é uma igreja de um falando línguas por cima do outro, é uma igreja que existe uma ordem, e até porque eu não sei quem possa estar lá, eu não sei como era o rodízio de pessoas nessa igreja em Corinto, mas em nossas igrejas várias pessoas entram, então pode ter alguém que tem um dom de interpretar línguas, e pode interpretar uma língua que você esteja falando, ou você mesmo, ao falar em línguas, você pode receber o dom de interpretação. Mas, assim, o que Paulo está combatendo aqui é confusão. Não havia ordem.
Um falava por cima do outro. Não havia quem julgasse o que estava sendo apresentado. Então, essa era a ignorância. A igreja era ignorante porque ela se perdia naquela confusão de línguas, confusão de profecias, onde um falava por cima do outro, e Paulo fala um após o outro, em ordem. Tá ok, queridos? E diz mais, né? Deixa eu ler mais alguns textos aqui. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Lu vai falando o tempo aí para mim, tá? Depois. Tá, 36 minutos. Posso falar uma coisinha? Pode. Sobre esse texto anterior, que fala que alguns irmãos eram levantados para julgar, a gente vê, claro, que quando a profecia, né, que é para edificação da igreja, entregue, né, por alguém, por um profeta, é de Deus, a palavra de Deus não cai por terra, ela se cumpre. Então, esse é o maior julgamento, o cumprimento da palavra, né? Porque a gente vê no cotidiano, às vezes, da igreja, a pessoa recebe algo que supostamente é de Deus e ela vai em busca de cumprir aquilo que ela ouviu. E ela não espera Deus cumprir aquilo para realmente, de fato, saber se é de Deus ou não. Por uma ansiedade, algo que ela espera uma resposta e ela se agarra, às vezes, àquela palavra que a agradou, né? E não espera o cumprimento que se faz por si só. Se é de Deus, vai se cumprir no tempo perfeito. Isso é muito importante, porque depois a gente vai entrar, se esse for o propósito realmente de Deus, se nós entrarmos em cada dom, meditando sobre cada um, por exemplo, a profecia, esse é um dom que Deus dá, e não é para direcionar a sua vida. Sim. Quem direciona a sua vida é o Espírito Santo. Então, se há uma profecia, se é dada uma profecia a você, se for de Deus, já vai confirmar no teu coração. Deus já falou contigo, já é a direção que o Espírito Santo já está te direcionando. Então, o profeta vai entregar uma palavra que só vai confirmar. O problema é quando as pessoas são dirigidas por profecias. Vira guru, né? Vira guru. Espírito de adivinhação, uma série de coisas. Ela não é guiada pelo Espírito Santo. Exatamente. Então é ligada por profecia, então o que falarem, você mesmo não consegue nem julgar. Exato. Tá? Você vai aceitar tudo. E os estereótipos que são apresentados, tudo influencia muito. Tá bom? Mas 1 Coríntios capítulo 14, vamos ler? Versículo 1 diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então a Bíblia me encoraja a procurar os dons espirituais. Igreja, nós temos que procurar os dons espirituais. Nós temos que clamar a Deus: Senhor, derrama para a edificação do teu corpo lá em Vila Isabel, dons de cura, profecia, língua, interpretação, dom de serviço, dons. Mas ficando só nos 9 de 1 Coríntios capítulo 12, discernimento, espírito, dom da fé, tá bom, queridos? Procurai, mas principalmente que profetizeis. Muitas pessoas ficam assim, elucubrando sobre, mas principalmente profetizeis. Queridos, a Bíblia deixa bem claro que a profecia é o maior dos dons, tá? Mas principalmente que profetizeis. Tá claro na Bíblia, não adianta ficar vagando. Eu falei no início, o amor é fruto, ok? Então, o amor é fruto. Mas dentre os dons, a profecia é o maior, mas principalmente que profetizeis. Olha o versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então quem fala em língua estranha, está apenas falando com Deus. Isso é bom? É bom. Ele está se edificando. Mas entendo o que eu vou falar agora, tá? É um dom um pouco egoísta, né? Porque você é só autoedificação. Tá bom? Mas quem fala em línguas, quem fala em profecia, ele exorta, consola e edifica e fala aos homens. Então ele está edificando a igreja.
Então a profecia, ela é acima do falar em línguas, ok? Mas existe uma forma do falar em línguas chegar no mesmo patamar da profecia. Olha aqui o versículo de número 5. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém que profetizasses, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então, você que fala em línguas, ore para que receba o dom de interpretá-las. Porque quando eu interpreto as línguas, aí eu tiro o mistério da língua, consigo entender e entrego para os homens, entrego para a igreja é edificada. Ok? Então, busquemos os dons, o maior é a profecia, mas a língua, se houver interpretação, ela se equipara à profecia, porque ela edifica a igreja aos homens. Olha aqui de versículo 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Então, Paulo fala bem claro, olha, se eu for aí falando em línguas, se não houver quem interprete, o que vai adiantar? Não vai edificar nada. Prefiro falar, prefiro profetizar, prefiro doutrina. Tá ok, queridos? Então, essa era a preocupação de Paulo na igreja, de todos falarem em línguas estranhas e não ter quem interpretasse. Então, isso tudo nós temos que ter também como precaução na nossa vida espiritual. Eu queria também ler um texto aqui rapidinho sobre a primeira 14:12. Foi o que eu li agora, né? Já li. Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 14:28. Acho que eu já li também, né? Sim. Eu só quero ratificar mais um pouco a questão do errar. Tá, queridos? Porque a Bíblia me ensina que eu tenho que progredir. Tenho que desejar os dons espirituais. Tenho que procurar progredir. A Bíblia diz que há julgamento. Se há julgamento é porque há erros. A Bíblia diz que quando eu profetizo também para aprender, é um aprendizado. Então nós temos que exercer isso, nós temos que buscar isso. E se há algo no nosso coração nesse primeiro momento, e se você tem alguma dúvida, leve até o seu pastor, no caso sou eu, né? Compartilhe comigo, né? Então nós vamos conversar sobre aquilo e podemos juntos entregar a palavra para aquela pessoa X e saber se é de Deus ou não é. Se não for, não foi, mas é um aprendizado, é um crescimento. Eu tenho que ter isso na minha vida bem claro, senão eu vou me fechar e vou fugir da simplicidade que é a busca dos dons. Então não posso me fechar para isso de forma alguma. Tá bom, queridos? Então, se Deus permitir, nós estaremos continuando essa série, entrando em cada um dos dons. 1 Coríntios 12:7 diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então o fim tem que ser proveitoso, que é edificar a igreja. Tá bom? Esse é o único fim proveitoso, é para a edificação do corpo da igreja. Amém, queridos? Podemos encerrar? Podemos encerrar? Vamos encerrar esse... Foi um estudo, né? Então, mas eu sei que o assunto tem várias vertentes, várias colocações. É um assunto muito vasto, muito, é o que eu falei, complexo, e nós temos que trazer uma roupagem mais simples, porque a Bíblia me ensina a procurar com zelo os melhores dons, principalmente que profetizeis. Então eu tenho que procurar esses dons.
Eu erro quando errais não conhecendo as escrituras e nem o poder. Então eu não quero deixar de receber o poder. Deus tem esse poder, esse dínamos para mim, esses dons para mim, né? Para que eu exerça para a edificação da igreja. Tá bom, meus amados? Amém? Lu, podemos encerrar? Podemos, 46 minutos. Ah, legal. E aí, meus amados, gostaram? Alguma opinião? Perguntas? Cuidado com as perguntas, que esse assunto aqui é Abre um pouquinho para eles falarem. Podem perguntar. Hein, gente? Pergunta aí alguma coisa, se der para responder agora, ele responde, senão na próxima live, né, pastor? Sem dúvida, sem dúvida. Podem fazer alguma colocação, experiência. Tá? Meu filho lindo falou que o estudo foi maravilhoso. Mateuzinho. Queridos, esse é um tema realmente vasto, né? É um tema... Veio uma pergunta aí do Pablo, ó. Ih, o Pablo é complicado, hein? É possível profetizar para si mesmo? É possível profetizar para si mesmo. Pablo, eu não me... Quando Deus fala conosco, né, já é uma palavra para as nossas vidas, né? Sim. Então, é Deus falando conosco. Eu não diria profecia, porque profecia é de um para outro, né? Entre pessoas diferentes. Mas eu creio que profecia nada mais é, no caso de pessoal, é Deus falando com a gente mesmo, Deus entregando uma palavra para nós, né? O Espírito Santo nos guiando. Eu não diria profecia, tá bom? Mas eu diria que é Deus falando conosco diretamente, Pablo. Te direcionando. Eu tenho uma pergunta aqui da Natasha. Devemos buscar abandonar as velhas práticas, viver em santidade? Não é uma pergunta, é uma afirmação. Sim, sim. Temos que andar com Deus, né? Quando a Bíblia fala para buscar os melhores dons, desejar os dons espirituais, no bojo disso tudo está a nossa vida com Deus, né? Nossa vida em santificação, nossa vida em temor a Deus, porque foi como eu falei, não adianta terem os dons, porque a igreja de Corinto, Paulo chama de bebês espirituais. Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 3 que eles estavam tomando leite espiritual ainda, quando Paulo tinha comida sólida para eles. Então, mas uma igreja tinha todos os dons. Então, os dons não refletem caráter. Natasha, não entendi a sua pergunta. Revelação isso? Não entendi. Faz de novo a pergunta, se você puder. Não compreendi. Todo mundo gostou muito do estudo. Gente, assim... Pablo falou que entendeu. Tem vários, por exemplo, vários teólogos dividem 1 Coríntios capítulo 12, por exemplo, dons de revelação. Aí coloca como sendo palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Dons de poder, dom da fé, operação de maravilhas e dons de curar. Dons da palavra, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. 9, né? De 1 Coríntios capítulo 12. Outros vão trazer diferentes divisões. Outros dividem em 3, 4 e 2. Depende, tá? Sim. Tá. A Natasha falou da pergunta do Pablo, que estava falando da pergunta do Pablo, que seria revelação e não profecia. Deus falando conosco, é o Espírito nos revelando. Perfeito, né? Sim. Isso mesmo. Sim, revelação. Exatamente. Se bem que a profecia, a revelação, ela pode ser, né, a revelação mais direta, né? Se a gente pudesse dividir revelação, eu concordo muito com essa divisão, que seria a palavra de revelação, dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Então estaria nesses 3 aí. É a ordem que eu mais me filio, tá bom? A palavra de conhecimento, a gente provavelmente nós vai iremos falar cada um desses, né? Aninha perguntando, ter visões é um dom? Pode ser considerado profecia? Por exemplo, de uma visão eu posso interpretar
Sim. De uma visão eu posso ter um dom de sabedoria sobre ela. De uma visão eu posso ter uma revelação, uma profecia sobre ela. Discernimento espírita, várias Então, coisas. várias coisas. É. Então a visão é um meio de Deus falar com você, e você vai, através dos dons, você vai interpretar, você vai fazer uma leitura com dom de sabedoria, mas visões são operações de maravilhas, tá? Que Deus vai dando pra gente também. Sonhos, visões, ok? Não se enquadram nos dons de 1 Coríntios capítulo 12, tá bom? Mas são formas de Deus falar conosco, ok? E a partir do sonho, por exemplo... Isabel perguntou, sonhos? Então, sonhos, visões, a gente vê Ezequiel tendo visões, Sim. A gente vê Josué José interpretando sonhos de Faraó, você vê Daniel interpretando o sonho do rei, ou seja... Esses eram proféticos, né? Sonhos proféticos. Exatamente. Então, mas precisavam de uma interpretação, precisavam de uma sabedoria sobre aquele sonho, sobre aquela visão. Amém? Então, entendimento de Deus sobre aquilo. O que seria o dom da fé, Natasha? Ó, o povo tá que tá, hein? O dom da fé, ele é diferente da fé. Existe a fé comum, a fé que todos nós temos, ok? E existe o dom da fé. Não é algo que é exercido realmente. É algo que você se destaca de uma fé comum, tá bom? Você exerce realmente com proeminência a sua crença e os milagres acontecem, tá? Então é uma fé, não é a fé comum que todos nós temos. Mas a gente vai entrar detalhadamente assim em cada um. Ó, tá todo mundo falando que entendeu, que bom. Mateuzinho deu até uma mãozinha aqui, Dedé botando o coração, Isabel falando que entendeu a respeito dos sonhos, Natasha falando glória, minha entendi. Muito bom. Glória a Deus. 53 minutos de transmissão. Tá bom. Então, meus irmãos, boa noite a todos, fiquem na paz. Amanhã, às 19h30, vamos continuar nossa série de mensagens sobre os 12 apóstolos. Não percam o culto presencial e online, se Deus quiser. Tá bom? Vamos orar para nós encerrarmos, e uma boa noite a todos, tá bom? Deus querido, Deus amado, Deus de graça, Deus de misericórdia, Espírito Santo de Deus, aquele que habita em nós. Senhor, nós queremos nesta noite, unidos enquanto igreja, Deus, pedirmos dons espirituais. Senhor, derrama os teus dons sobre as nossas vidas, para a edificação do teu corpo, da tua igreja. Deus, muito mais do que pedirmos para nós mesmos, pedimos, meu Pai, para a edificação do teu corpo. Amém. Deus, dom de sabedoria, Deus, palavra de conhecimento, Deus, dom de línguas, interpretação, dons de cura, dom de fé, Deus, discernimento de espíritos. Senhor, precisamos dos teus dons como ferramentas no mundo espiritual. Deus, nos conceda, buscamos os melhores dons nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, precisamos para crescermos, progredirmos espiritualmente e aprendermos contigo, Deus, errando, acertando, sem alegorias, de forma simples, da forma como tu falas. Deus, precisamos de ti. Ministra sobre as nossas vidas, nos dê um final de dia maravilhoso, Deus, de um culto da mesma forma amanhã. Em nome de Jesus, amém. E amém. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos. Boa noite. Até amanhã.